Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e bem-vindos ao Scout Radar. Eu sou o David Almeida e eu estarei aqui quinzenalmente a moderar este podcast. Vai ser um podcast em estilo conversa informal, onde falaremos aqui sem reservas sobre as características dos jogadores do futuro e aquilo que podemos esperar sobre eles em termos futebolísticos. Hoje, para me ajudar aqui na inauguração do podcast, tenho o Alexandre Araújo, que vocês também já se calhar tiveram a oportunidade de ouvir num outro podcast da ProScout, no Scout Talks. Portanto, quero também agradecer ao Alexandre por me estar aqui a ajudar a fazer a abertura daqui do Scout Radar. Portanto, boa noite, Alexandre. Boa noite, obrigado pelo convite. Certo. Hoje o tema vai incidir sobre 10 jovens portugueses a acompanharem em 2020. Isto fez parte de uma lista que a ProScout lançou nos últimos dias do ano 2019 onde apresentámos os jogadores que este ano devem estar atentos, jogadores que podem dar o salto para um nível acima. Para aqueles que não viram a lista, eu posso recordar então quem foram os jogadores portugueses que listámos. Isto eram jogadores todos de escalão sub-20. Portanto, Tiago Dantas, Tiago Jaló, André Almeida, Diogo Almeida, Eduardo Quaresma, Fábio Silva, Rafael Brito, Pedro Pelágio, Leonardo Lelo e Vítor Ferreira. É de realçar que estes nomes não estão listados por uma ordem específica, foi uma lista com ordem arbitrária, foi só para que depois não hajam falta de entendimento e que estejamos aqui a tratar mal algum dos jogadores. Bom, então se calhar podemos dar o pontapé de saída aqui pelo Tiago Dantas, Alexandre. O Tiago Dantas, como todos sabemos, é um médio centro que joga atualmente no Benfica. Ele fez toda a formação do Benfica, penso que está lá desde os 10 anos e ele atualmente tem estado mais em destaque na equipa B do Benfica. Penso que já chegou a ser chamado por Bruno Lage num jogo da Taça de Portugal. Alexandre, o que é que tens aqui a dizer sobre o Tiago Dantas e o que é que podemos esperar sobre ele neste 2020? Boa noite mais uma vez. Eu creio que o Tiago Dantas é um jogador que tem futuro no plantel principal do Benfica. Não creio que esta época vai ser já aposta, apesar de ter feito a pré-época e de já ter jogado poucos minutos na Allianz Cup, e é uma das grandes esperanças. É um número 10 com uma excelente visão de jogo, uma grande capacidade de passe, excelente no primeiro toque e dotado de uma enorme criatividade. É o capitão da equipa B do Benfica e é um dos jogadores em que Lage deposita maiores esperanças. Sim, eu concordo em absoluto com a tua análise. Eu acho que se calhar esta época vai ser difícil o Tiago arranjar espaço de equipa principal, mas talvez na pré-época para a época 2020-2021 que o Benfica também nos tem habituado a esse tipo de movimentação, a trazer vários jovens dos escalões de formação para as pré-épocas da equipa principal. Ok, se calhar então podemos passar ao próximo nome na lista, que neste caso é o Tiago Jaló, defesa central do Lille, 19 anos. Este ano já tem participado com muita regularidade nos jogos do Lille. Ele tem-se estabelecido como um titular nessa equipa. Leva já 1000 minutos praticamente pela equipa principal do Lille. O que é que podes aqui dizer sobre o Jaló?
Sim, é um jogador que além da Liga Francesa tem também já jogos realizados na Liga dos Campeões. Três deles agora na fase de grupos. Começou a sua formação no Sporting, chegou a passar pelo Milan, uma experiência mais ou menos bem sucedida, que depois permitiu dar o salto para o Lille. Agora no Lille, como disseste, tem-se imposto na equipa principal e é um jogador que possivelmente vai fazer futuro de seleção nacional. Depois tem uma elevada impulsão, um excelente cabeceamento e também a sua qualidade de passe é acima da média para um defesa central. Sim, exatamente. Eu penso que ele já é inclusivamente internacional sub-21 ainda aos 19 anos, portanto acaba por ser Sim, já sim, aqui um sim, bom, sim. exato, falaste em seleção nacional e portanto Sim, acaba por eu ser digo aqui um. seleção nacional A. Sim, 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 eu percebi, mas Exatamente. é curioso que ele aos 19 anos já está aqui no sub-21, portanto é sempre um bom pronúncio. Nem mais. Sim, penso acho que resumiste bem as características do Tiago. Eu acho que aqui ele onde se mais destaca é mesmo na capacidade na primeira fase de construção, que é mesmo muito forte. E que é cada vez mais procurado hoje em dia nessa posição. Verdade. Bom, mudando agora aqui para um outro médio centro, neste caso André Almeida, do Vitória Sport Clube, mais outro jogador com 19 anos. Ele também, pronto, como eu disse, é médio centro e também é um jogador onde o Vitória certamente tem muitas esperanças. Ele também tem começado agora a entrar na equipa principal. O Ivo Vieira já referiu que faz intenção de contar com ele já para esta época e estou aqui a ver as estatísticas e ele já leva 15 jogos pela equipa principal esta época. Ele é um médio com muito dinamismo no meio campo e, com bastante capacidade no drible. O que é que podes acrescentar mais, Alexandre? Portanto, o André Almeida é um jogador que fez toda a formação lá em Guimarães, no Vitória, e é um médio muito criativo, como acabaste de dizer. É um jogador que gosta de ter sempre a bola colada ao pé, tem muita facilidade nesse aspecto do jogo, tem uma grande visão de jogo e advindo da sua capacidade de passe, que é muito elevada, consegue também pôr esse atributo em prática. A temporização das jogadas, quando é que deve acelerar ou quando é que deve pausar o jogo, também é uma das suas virtudes. Com certeza. Ele tem aqui uma cláusula de rescisão que se calhar vista aos olhos de hoje, acaba por ser talvez um pouco baixa para a sua capacidade e potencial. Portanto, ele está aqui com uma cláusula de 20 milhões. Achas que será expectável que até ao fim do ano algum clube possa olhar para o André e bater este valor? Eu não creio que até ao final do ano, principalmente jogando num Vitória de Guimarães, que só nestes últimos anos é que se tem vindo a agigantar e a lutar agora por lugares ainda mais acima na tabela, que consigam vender um jogador sem ter números mesmo de outro mundo por essa quantia. E dado que agora está lá o Carlos Freitas, também não acredito que o vendam ao desbarato porque é um dos grandes talentos do clube. Portanto, eu creio que ele está, digamos que em fase de maturação e que este ano ainda não possa chegar a valores dessa ordem de grandeza, mas como daqui a um ano e meio, se calhar já falamos de maneira diferente. Ok, muito bem. Ok, avançando então mais uma vez, agora um ponta de lança, Diogo Almeida, avançado do Passos de Ferreira, também com 19 anos. Ele que também tem aqui passagens pela formação do Tondela e depois penso que ainda teve a Itália um ano a Sim, fazer no Empoli. formação, exatamente. E depois volta a Portugal para o Passos de Ferreira, faz 19 golos no,
no escalão de Júniores A e agora tem sido também uma das opções dos vários treinadores que o Passos de Ferreira já teve esta temporada. E então pergunto-te, Alexandre, o que é que achas que podemos esperar desta época do Diogo? O Diogo, como apontámos no nosso post, é muito forte fisicamente, tem um dribble fantástico e também finaliza muito bem. Daí essa quantidade enorme de golos que ele fez nos Júniors, que para uma equipa que não um dos três grandes ou um Braga que costumam chegar às fases finais e estar muito fortes, são números bastante agradáveis. Eu acho que não é por acaso que ele tem vindo a ser equacionado para o Benfica, tem surgido vários rumores sobre isso e é possível que vejamos um Diogo Almeida numa equipa B de um grande num curto espaço de tempo ou mesmo a vincar a sua posição no primeiro escalão com o Passos Ferreira. Ok. O próximo nome da lista, se calhar já é um pouco. É um jogador, já é um pouco mais novo do que os restantes, um jogador de 17 anos, ainda tem jogado nos escalões de formação. Trata-se do Eduardo Quaresma, que é a defesa central do Sporting. O que é que podes aqui dizer sobre o Eduardo e o que é que podemos esperar dele até ao fim da época? Achas que é possível uma chamada a estreia na equipa principal ainda até ao fim de 2020? Eu creio que sim. Fazendo aqui um pequeno enquadramento, o Eduardo começou a sua carreira no Barreiro, depois desde cedo mudou-se para o Sporting, fez lá toda a sua formação. É muito forte no seu posicionamento, é um central com características, digamos, de central moderno, que sabe sair a jogar, que tem um bom passe, que desarma bem, tem os seus bons apoios, não tem medo de ir ao choque, e é por isso que ele é também, a par dos outros que estão nesta lista, uma das grandes promessas do seu clube. Ele, eu creio que fez a pré-época pela Liga Principal, ainda há pouco tempo foi chamado também aos trabalhos do plantel, mas ele tem feito efetivamente a maior quantidade de jogos na Liga Revelação este ano. Eu creio que pela fase que o Sporting passa o Neto não é alternativa viável, digamos assim, neste momento para o treinador do Sporting. O Ilori causa algumas dúvidas, tanto nos adeptos como também no próprio plantel, e eu creio que o Quaresma se pode estrear ainda este ano na equipa principal do Sporting, sim. Sim, até porque se calhar agora acaba por ser uma conjetura favorável à sua entrada na equipa. Se calhar entra sem pressão, o Sporting realisticamente já não tem a hipótese de conquistar títulos esta época, portanto se calhar pode haver aqui a entrada do Eduardo Quaresma numa ótica de preparar as épocas futuras, como ele há outros se calhar outros jogadores na equipa que atua na Liga Revelação nesta posição. O que é que achas sobre isto? Sim, sem dúvida. Se há jogador que, apesar da idade precoce que ele tem, apenas 17 anos, devia estar a jogar o campeonato de júniores em condições normais, e está à beira de um plantel principal que tem vários nomes que causam dúvidas, também na sua posição de defesa central, e portanto é quase que expectável que ele ainda este ano tenha minutos na equipa principal. Ok. Agora segue-se um nome que nós estivemos ainda um pouco na dúvida entre colocar o nome aqui, porque na verdade ele já está aí a aparecer em força toda. Trata-se do Fábio Silva, é o jogador se calhar com mais cartel aqui desta lista destes 10 jogadores.
Portanto, um avançado do Futebol Clube do Porto, apenas 17 anos, já leva uns quantos jogos pela equipa principal do Porto, onde ultrapassa a concorrência de ponta-lanças de grande categoria como o Soares, o Zé Luís ou o Marega, não é? E pronto, e toda a gente já conhece bem a sua qualidade, mas pedia-te então que apontasses aqui em 2, 3 minutos aqui uma descrição do Fábio e o que é que podemos esperar dele até ao fim do ano. Portanto, o Fábio, do escalão dele, é possivelmente a maior esperança nacional, diria. Pelo menos a mais vistosa. Nem todos os jogadores podem gabar-se de passar por dois grandes de Portugal e ele com 17 anos já o fez. Neste momento já faz parte do plantel principal do Porto. Não tenho a maior certeza de que tenha sido a melhor opção para ele ter-se alojado definitivamente no plantel principal, mas foi decisão do treinador, uma vez que não tem tido os minutos que devia para um jovem da idade dele, que devia estar a jogar e a jogar muito. E se calhar na equipa B, que estão na segunda liga, uma competitividade muito grande, e talvez fizesse sentido ter competição todas as semanas, todos os fins de semana. Sim, ou então nos fins de semana em que não é utilizado na equipa principal. Sim, já não vou por tanto, e isso faria todo o sentido, sinceramente. Mas de resto é um avançado que tem tudo para ser fundamental no seio do Porto, ou seja, ou da Seleção Nacional nos próximos anos, porque tem tudo, faz muitos gols, aparece sempre no sítio certo, desmarca-se muito bem, tem um bom primeiro toque, entende-se bem com os colegas, é muito dotado tecnicamente e dá cabo da cabeça a qualquer central, seja ele mais experiente ou não. É um jogador que agora, que se tiver minutos e que se lhe derem palco, vai fazer a diferença no Porto nos próximos anos, e acho que é por aqui que é o caminho que eles têm a seguir, é investir em jovens desta qualidade. Certíssimo. A mim o que me mais espanta na capacidade é a mesma capacidade do Fábio a fazer desmarcações e a aparecer no sítio certo. Já com esta idade tem essa inteligência. Sim, essa inteligência de saber onde aparecer e quando aparecer. Portanto, se calhar vamos então aqui continuar para o próximo nome da lista. Médio defensivo desta vez, mais um jogador que está no Benfica B, Rafael Brito, 17 anos também, aqui um dos jogadores mais jovens desta lista. É um jogador que é muito versátil. Eu pus aqui ele como médio defensivo, mas eu já o vi a jogar a defesa central e a defesa direito também. Portanto, nas duas laterais, a defesa central e a médio defensivo. Portanto, já dá para tirar aqui a pinta do que é que o Rafael pode oferecer a uma equipa. Para além disto, o que é que podemos dizer do Rafael e o que é que podemos esperar dele até ao fim do ano? Portanto, o Rafael Brito, eu acho que no início da época o comum adepto ou o comum apreciador de futebol não esperava que ele fizesse já tanto jogo pela equipa B do Benfica, numa liga que é muito competitiva. E se calhar esperava-se que ele maturasse primeiro na Liga de Sub-23 ou mesmo na Youth League, que também tem feito uns jogos. Sim, ele em jogos da Youth League ele baixa e participa pela Youth League. Penso que sim. Acho que faz sentido, pela idade que ele tem, acho que faz. Sim, faz e é reconhecidamente um dos jogadores que se calhar faz a diferença nesse escalão, e todos sabemos que o Benfica acima tem as expectativas muito acima. Nesta competição, quer sempre estar lá nas decisões do vencedor. Portanto, também é normal que este tipo de jogador com mais qualidade e com mais rotação de equipa B e que ainda tenha idade para disputar a Youth League. Sim, exatamente.
E tenho a certeza que este será um dos nomes que vai ser rotulado também por X milhões, X muitos milhões, porque é um médio defensivo que também pode ser central e defesa esquerda, como tu disseste, e que, se for preciso, ainda faz uma perninha na lateral direita. E além disso, é um jogador muito jovem que já tem capacidade de prever o jogo, de ler bem o jogo, tem facilidade em desarmar. Quer dizer, é muito bom na idade dele já conseguir ter estas características todas, mesmo num campeonato competitivo como é a segunda liga, e não só a jogar com os rapazes da idade dele. Portanto, logo aí eu creio que possamos dizer que 2020 será um bom ano para ele, porque já o está a ser, e que talvez com uma possível venda ou não de Florentino, que isso agora também está na baila, e não se sabem o que é que vai acontecer com o Internacional português, que se calhar no próximo ano já fará a pré-época com a equipa principal do Benfica, porque com a quantidade de minutos que já tem tido e a influência que está a demonstrar ter, talvez faça uns minutos com os mais velhos, digamos. Certo, muito bem. Avançando então mais um nome aqui na nossa lista, trazemos o Pedro Pelágio. Pedro Pelágio é um jogador também a médio defensivo, mas este é médio defensivo mais puro, digamos. 19 anos, eu penso que o Pedro já tem 3 épocas de equipa principal do Marítimo. Eu penso que ele se estreou aliás, 2 épocas de equipa principal do Marítimo. Ele estreou-se aos 18 anos. Um médio com grande capacidade no desarme, forte fisicamente, um médio defensivo, se calhar com mais capacidade na fase defensiva do jogo, de destruição, digamos, não é? Exato, e portanto, o que é que também podes aqui acrescentar do Pedro, sobre o Pedro Pelágio? E mais uma vez te pergunto o que é que podemos esperar dele até ao fim ao fim do ano. Portanto, o Pedro tem feito também ele jogos não só na Liga Nós, como também na Liga Revelação, que creio que seja uma gestão inteligente para a idade que ele tem, e uma vez que não tendo minutos na Liga Nós, ou que o treinador não entenda que sejam os jogos ideais para ele ter, ou porque os outros médios defensivos do plantel estão em melhores condições que ele para o fazer, acho que faz todo o sentido descer à equipa sub-23 e fazer os jogos por lá. É um jogador que tem muito de Marítimo, já fez lá toda a sua formação, ou grande parte dela, foi capitão nas camadas jovens e traz, que digamos, a mística do clube. Pelo menos veste a camisola como poucos dos que lá estão. E além das características que enunciaste, é um jogador que tem uma boa meia distância, que tem uma grande personalidade e carisma, e é por isso que fazem dele o capitão de equipa nas camadas jovens. E creio que está aqui um jogador que pode dar muito ao Marítimo nos próximos anos, se não der o salto para o outro lado antes disso. Mas acredito que se vai afirmar primeiro na equipa principal do Marítimo e só depois lutar por outros jogos. Certíssimo. O próximo nome da lista é do nosso querido Campeonato de Portugal, Leonardo Lelo, lateral esquerdo do Olhanense, que é uma das equipas mais fortes esta época do Campeonato de Portugal. Ele joga na Série D. Penso que neste momento o Olhanense está em segundo lugar, e o Leonardo tem sido peça-chave dessa caminhada do Olhanense, e é certamente um dos jogadores com mais potencial de todo o Campeonato de Portugal. Ele inclusivamente recebeu há pouco tempo a primeira chamada à Seleção Nacional Sub-20, o que sendo isso um feito espetacular para um jogador que joga no terceiro escalão do futebol português. Alexandre, aqui o que é que tens a dizer sobre o Leonardo, e o que é que podemos esperar dele
esta época e se auguras no futuro uma passagem para os campeonatos profissionais e para uma equipa de maior valia. É assim, antes de mais, eu gostava de dizer que isto é um excelente exemplo para que os jovens do campeonato, que jogam no Campeonato de Portugal, não desistirem dos seus sonhos, porque está à vista que os selecionadores nacionais Estão estão atentos. atentos ao que se passa não só na primeira e segunda liga ou no Campeonato Nacional de Júniores, juvenis, o que seja. E de sub-23 também, claro. Mas neste caso de júniores, porque na teoria estes jogadores já são mais velhos e na comparação ao Campeonato de Portugal assim fará mais sentido. E que se calhar não devem desistir dos seus sonhos só porque aos 19 ou 20 anos ainda estão no Campeonato de Portugal, porque facilmente darão o salto, dada a visibilidade que também a ProScout tem procurado dar a um campeonato também muito competitivo que é esse e com grandes jogadores. O Leonardo é um desses exemplos e se calhar top 3 dos maiores exemplos que podemos dar, porque é um defesa esquerdo que também joga a defesa direito, por vezes, quando é preciso. E também é extremo. E também é extremo. E também é extremo esquerdo. Que consegue dar muita velocidade ao jogo, é muito aguerrido, tem uma boa ocupação dos espaços, excelentes apoios nas ações defensivas, fazendo dele um elemento muito difícil de ultrapassar. Depois, por cruzar bem e por ser veloz, por ultrapassar com facilidade e velocidade dos adversários, é um jogador muito completo que dá ao Olhanense uma capacidade diferente na ala esquerda para abordar os lances e o jogo. Certíssimo. E achas que se o Olhanense não conseguir a subida à segunda liga, achas que o Leonardo é um dos jogadores que poderá dar o salto para um campeonato profissional, segunda ou primeira liga? Eu creio que sim. Eu creio que este jogador, em concreto, o Leonardo, é um elemento de fácil captação para um dos grandes colocar numa equipa B ou numa equipa de sub-23 e lhe dar minutos, porque pode efetivamente crescer, dadas as características que tem. E defesas esquerdos, nós sabemos que não é fácil encontrar defesas esquerdos com muita qualidade. São poucos os que há. E é de valor isto, é de valor ter um defesa com 19 anos que dá tanto nas vistas e que pode vir a dar tanto a uma segunda liga ou um campeonato ou uma primeira divisão. Possivelmente o primeiro salto que ele irá dar será para a segunda liga, dificilmente dará o salto para a primeira liga, calculo eu, mas nada é impossível e acredito que para o ano ele não esteja se calhar em Olhão, caso haja ou não a promoção do Olhanense à segunda liga. Ok, obrigado. Podemos então passar para o último nome da nossa lista. O tempo passa a correr e temos-lo contado. Eu não sei se referi no início do episódio, mas os episódios do podcast terão uma duração aproximada de 30 minutos, que já estamos muito próximos. Portanto, o último nome da lista é Vítor Ferreira, mais um médio do Porto, aqui a ser listado. Ele, curiosamente, após nós termos postado a lista nas redes sociais, acabou por já ser chamado 2 vezes a atuar pela equipa principal do Porto. Portanto, parece que o Sérgio Conceição andou a dar uma olhadazinha nas nossas redes sociais. O que é que nos tens aqui a dizer do Vítor e o que é que podemos esperar sobre ele no futuro? O Vítor, primeiro que tudo, sou um admirador, confesso, das suas características, do jogador que ele é, porque, tal como o Plágio no Marítimo, o Vítor é capitão de camadas jovens do Porto, é também um líder, tem uma qualidade de passe fantástica, tem um primeiro toque
diria que ainda melhor. Sabe também ele pausar muito bem o jogo. É uma referência da equipa no momento defensivo e ofensivo, e consegue dar muita variabilidade ao jogo das equipas do Porto. Não é por acaso que depois da primeira metade da época é promovido agora no mercado de inverno, digamos, a efetivo na equipa principal. Uma das coisas que eu gostaria de ver era que ele tivesse minutos e que não acontecesse como está a acontecer com o Fábio, para que possa crescer e certamente dar muitas alegrias aos portugueses, porque é um jogador de seleção nacional e vai lá chegar mais ano, menos ano, mas acredito que a sua afirmação esteja para breve, porque tem todas as condições, talvez a par do Fábio Vieira, que também deve estar mesmo à porta do Sim, esteve mesmo à porta da nossa lista também. Pois, foi difícil só escolher 10. Exatamente. Portanto, eles os dois, que já lá está o Fábio Silva e o Baró, desde que tenham minutos, e também o Diogo Costa, lá está o guarda-redes, creio que podem ser soluções muito, muito viáveis para o futuro do Porto e para o futuro da Seleção Nacional. Ok, Alexandre, queria-te agradecer mais uma vez então a tua participação no primeiro episódio do Scout Radar. Foi com muito gosto que te tivemos aqui. Eu então despeço-me dos ouvintes, espero que tenham gostado e, como sempre, podem dar o vosso feedback sobre o podcast através das redes sociais da ProScout. E já agora deem também uma olhada no nosso site em www.proscout.pt e então até uma próxima, e assim me despeço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!